bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico e inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira às 20 horas conta um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos likes, comentários e aos novos inscritos do último podcast, porque eles nos ajudam muito ao canal continuar crescendo. Estamos na série Guerra do Vietnã. No último podcast, falamos da desculpa perfeita para a entrada dos Estados Unidos na guerra. Eles atiraram em um inimigo que nem sequer havia, que nem estava lá. Os fuzileiros navais excessivamente nervosos deram aos Estados Unidos a desculpa perfeita para entrar na guerra. A mentira ao ataque do Golfo de Tonkin funcionou até que a consciência de um homem levou ao melhor sobre ele. E contamos sobre isso no último podcast. Hoje falaremos do massacre de My Lai na guerra. Finalmente estamos fazendo aqui o que viemos fazer. Com sangue frio, sem precedentes, os soldados norte-americanos entraram na aldeia vietnamita de My Lai em 16 de março de 1968. Em poucas horas, eles mataram centenas de civis. As tropas haviam recebido a ordem inacreditável no dia anterior. Vietnã, 16 de março de 1968, província de Quang Nguyen, distrito de Son Mai. Por volta das 7h30, as companhias Charlie e Bravo, da Unidade de Forças Especiais dos Estados Unidos, Task Force Baker, são deixadas por helicópteros de transporte perto de 3 vilarejos. Sua missão? Vasculhar a região costeira da província, rastrear um batalhão de combate Vietcong, o 48º Batalhão da Força Local VC, e prender funcionários políticos do Movimento de Libertação Nacional. A Companhia C se desloca para os vilarejos Trong Lang e Binh Tai. Um pelotão da Companhia B cerca My Lai, assentamentos marcados nos mapas militares americanos como My Lai e My Khe. Não é esperado um único tiro contra os GIs. Não se vêem homens armados em lugar algum. Os GIs sabem desde o primeiro momento que estão enfrentando civis. O resultado, após 2h30, entre 490 e 520 assassinatos, alguns com apenas algumas semanas de vida. Alguns idosos, a maioria agricultores de meia idade. Baixas americanas? Nenhuma. Armas capturadas? Supostamente 4. O massacre de 16 de março de 1968 entrou para a história como o massacre de My Lai. Provavelmente nenhuma outra unidade americana massacrou tantos espectadores em poucas horas como a Task Force Baker. Entretanto, não havia dúvida de que vários outros massacres ocorreram entre 1967 e 1971. Nunca será possível determinar quantas pessoas foram mortas. Milhares, de qualquer forma. E o número de vítimas pode até estar na casa dos 5 dígitos. E falar de uma expansão sistemática da zona de combate para incluir a população civil é apropriado em qualquer caso. De onde vem essa disposição para usar a violência? Que fatores tiveram que se unir para transformar unidades regulares em multidões de saqueadores?
Como explicar o fato de que os soldados não se comportaram repetidamente como combatentes, mas como carniceiros, sabendo que tinham homens, mulheres, crianças e idosos armados à sua frente? Por mais diferentes de que as respostas possam ser em casos individuais, o exemplo de Mailei revela circunstâncias que também desempenharam um papel em outros lugares e explicam por que a guerra entrou na sua fase mais sangrenta em 1968. O ano de 1968 começou com uma surpresa desagradável para os Estados Unidos. Cerca de 80 mil guerrilheiros e alguns milhares de soldados norte-vietnamitas atacaram todos os alvos importantes do ponto de vista militar e de infraestrutura no final de janeiro, como parte da ofensiva Tet, TT, incluindo 5 das 6 principais cidades do sul, 36 das 44 capitais da província e 64 centros administrativos locais. Na capital Saigon, um esquadrão suicida de 19 homens avançou sobre os terrenos da embaixada americana, enquanto outras tropas de choque atacaram o Palácio Presidencial, o aeroporto e o quartel-general das Forças Armadas dos Estados Unidos. Entretanto, todas as 27 posições de defesa em torno de Binh Tri, a capital da província Quien Hua, caíram. Hue permaneceu nas mãos das unidades inimigas por 3 semanas. Mas as unidades comunistas pagaram por seu golpe com um número exorbitante de mortes. Entre janeiro e março de 68, guerrilheiros perderam quase 2/3 de suas tropas perto do paralelo 17, apenas por morte, ferimentos ou captura. Se o derramamento de sangue até outono de 1968 for somado a isso, pode-se presumir perdas de 50 mil a 100 mil homens, em uma força que era composta por no máximo 240 mil soldados no auge da guerra. O alto comando americano, liderado por William Westmoreland, interpretou esse desastre inimigo como uma oportunidade única de mudar a maré da guerra, que se pensava estar quase perdida. De uma carta a todos os generais no comando do Vietnã. Lerei agora. Devemos agora tirar o máximo proveito da situação atual e pressionar o inimigo implacavelmente. Não podemos perder a oportunidade. Fecha aspas. Dessa forma, Westmoreland deu às suas tropas uma liberdade de ação sem precedentes em fevereiro de 1968, suspendendo temporariamente as provisões de proteção para civis de seus bens móveis e imóveis. Desviando-se das diretrizes de mobilização geralmente aplicáveis, os líderes das tropas passaram a ter permissão para atacar vilarejos e cidades em regiões particularmente contestadas sem consulta prévia e com armas e unidades de sua escolha. A autorização temporária de Westmoreland era equivalente a um convite arbitrário sem limites. Os oficiais da Força Tarefa Barket estavam livres para agir como bem entendessem. Uma oportunidade muito esperada de se mostrarem e apresentarem suas próprias carreiras com um sucesso tangível. Os líderes das tropas que compartilhavam a pressão para agir e a pressão de tempo de seu alto comando, ou que não queriam questioná-la, radicalizaram as instruções de Westmoreland à sua maneira. Principalmente o chefe da Companhia C, Task Force Barker. Ele chamava-se Ernest Medina.
Os não combatentes eram inexistentes ou simplesmente irrelevantes na imaginação de Medina. Depois que ele terminou uma instrução de meia hora para as tropas na tarde de 15 de março, alguns soldados quiseram saber se ele realmente havia se referido a mulheres e crianças como inimigos e se havia uma licença ou uma ordem para matar civis. Ao se recusar a fornecer, a responder de forma inequívoca, Medina deu uma resposta. Não havia necessidade de consideração nessa operação. Eles deveriam matar todos os inimigos em Mailei. E cabia a cada indivíduo decidir quem considerava ser um inimigo. Era uma brincadeira com a frustração de uma força que havia perdido 100 homens. Ou seja, 20% da sua força original para as minas e armadilhas desde fevereiro. Uma brincadeira com as fantasias de soldados com apenas 20 anos de idade que haviam sofrido grandes perdas, mas não haviam obtido nenhum sucesso perceptível e que se viam como fracassados estavam determinados a compensar isso. Do ponto de vista deles, se vingar dos Vietcong significava se vingar de todos aqueles que eram culpados pelas mortes em emboscadas ou por terem que sofrer na selva. Faça algo físico, era o slogan deles. Deixe para trás uma prova de combatividade, de ter superado a ofensa, de superioridade e de poder. O simples fato de pensar no dia seguinte fazia a adrenalina fluir. Finalmente, poderíamos fazer o que estávamos fazendo aqui. Finalmente isso aconteceria, disse um participante sobre o estado de espírito das tropas na noite de 15 de março de 1968. 12 horas depois, eles invadiram os vilarejos do distrito de Sonimei. Tudo buena, gente.